Salve alvinegros, alvinegras e amantes de futebol, espécie solitária, campeões da América e campeões brasileiros. Não se esqueçam disso. Sejam bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. Bom, meus amigos, venho trazer para vocês um ponto de vista que se perder, ninguém gosta de perder. Porém, o Botafogo foi muito mais vítima na derrota de ontem do que qualquer outra coisa. Tá saindo aí vários cliques, né, para bombar de parte da mídia, YouTube ali, todo mundo colocando como vexame, humilhação, patético. O Botafogo não merecia representar o Brasil nesse Intercontinental, nesse Mundial. Alguns colocando a culpa exclusivamente no Botafogo. Como se fosse uma falha de planejamento, como se fosse arrogância. Assim, dos pontos de vista mais rasos para mim que tá tendo, principalmente rivais, né? Alguns querem só sacanear a gente, porque foi muito difícil, né? Achar um momento ali para uma derrota com alguma repercussão um pouco maior ali em relação ao Botafogo, né? A gente tinha 4 meses que não perdia jogos valendo, desde o Juventude ali no meio do ano. E os caras estavam tendo que fazer react ali, cortes ali de empates nossos, porque derrotas não estavam tendo. Então os caras estão engasgados com esse ano brilhante que o Botafogo está tendo. Campeão, domínio no futebol brasileiro, domínio no futebol sul-americano. Alguns times queridinhos da mídia, para parte da mídia, não estavam suportando isso. Então os caras não estavam tendo chance de dar uma pancada no Botafogo. Agora eles vão ter uma derrota um pouco mais impactante, de 3-0, numa estreia de um Mundial. Aí a opinião dos caras tem sido o quê? O Botafogo menosprezou o time, o Pachuca, entrou com o time reserva, o Arthur é um babaca que não sabe planejar. Tomou uma sacolada, foi humilhado lá no Catar e é isso. A opinião mais rasa possível para mim é essa e está sendo aos montes, principalmente de rivais e de parte da mídia, né? Parte da mídia tem sido sensata também, de avaliar um pouco do que eu vou falar aqui. Mas tem muito babaca aí que só tava engasgado com o Botafogo, né, o ano inteiro aí. Terminou com os seus títulos mais pesados possíveis para um time brasileiro, os dois mais almejados e difíceis, que é a Libertadores e Brasileirão. Então os caras estão engasgados com a gente, né? Esperando uma chance para poder encher o saco. Eu vou trazer para vocês algumas informações aqui, meus amigos, que explica uma argumentação, que explica como que o Botafogo foi mais vítima desse Intercontinental do que incompetente. Inicialmente, um dado aqui que eu vou trazer para vocês, puxando histórico desde 2012, do Corinthians, que foi o último campeão mundial entre os times brasileiros. Agora Intercontinental, né, mudou a nomenclatura. Olha só, dê uma olhadinha nessa figura aqui dessas estatísticas. Olhem só. Todos os times que desde 2012 para cá, brasileiros, jogaram o Mundial. Esses dias ao lado representa quanto tempo foi o último jogo até a estreia do Mundial, agora do Intercontinental, que esses times tiveram. Vocês conseguem observar até alguns extremos ali, por exemplo, o Fluminense teve 12 dias no ano passado para se preparar para o Intercontinental. Flamengo e Grêmio 9 dias, Palmeiras 21 7 dias, Flamengo 22 6 dias, Palmeiras 2020 5 dias, Galo 2013 e Corinthians 2012 10 dias. E tem um ponto ali que é o Botafogo, né? O Botafogo foi de longe que teve menos tempo, 3 dias. Olha a diferença em relação a todos os outros. E se não bastassem esses 3 dias, na prática foi um dia. Por quê? O Botafogo jogou no domingo, um jogo decisivo contra o São Paulo, que valia a finalização da taça do Campeonato Brasileiro, um jogo à vera, não deu para administrar tanto. A segunda-feira foi só a viagem durou cerca de 20 horas, do outro lado do mundo. 20 horas para os caras dentro do avião, ou seja, e depois o Barbosa falou uma coisa ali que eu confesso que me surpreendeu, parece que mesmo o avião sendo da NFL, um time top ali, não é esse requinte de luxo extremo não, para você poder fazer tratamento, dormir como se fosse um hotel 5 estrelas. Ele falou que era pouca coisa diferente de um avião comercial, ou seja, não era tão mais confortável assim do que a gente estava esperando. Ou seja, os caras não dormiram direito. 3 dias, você tira um.
Os caras chegaram na terça-feira, no horário de Doha ali do Catar, sem dormir, sem se recuperar fisicamente. Tiveram só terça para descansar, entre aspas, um lugar com um fuso horário de 6 horas. Vocês aí que já fizeram viagens longas, seja de avião, de ônibus, do jeito que for, viagens de 15, 20 horas, é extremamente desgastante para nós, réis mortais. Né? Aí tu imagina os caras que vêm de uma maratona absurda de jogos. Né? Quanto não foi desgastante. Enquanto o Pachuca estava um mês sem ter jogos, sem ter nenhum tipo de jogo, uma semana no Catar para se adaptar, o Botafogo chegou praticamente na véspera, fez mal e mal reconhecimento do gramado, um treininho ralo ali, treininho meia boca, e no outro dia já era o jogo, ou seja, o Botafogo 3 dias de distância do jogo de domingo para o de quarta, mas na prática um dia só que o Botafogo teve. Segunda-feira foi só viagem, terça o Botafogo chegou e na quarta já era o jogo. E agora eu vou mostrar para vocês a maratona que o Botafogo enfrentou até chegar nesse jogo. Olhem aqui. Olhem só, espero que esteja nítido aí. Começou no dia 20 de novembro, jogo 0x0 contra o Atlético Mineiro, Minas Gerais. Dia 23 de novembro, Botafogo e Vitória 1x1. Dia 26 de novembro, fora de casa. Aí vamos pontuar também as viagens, né? A distância entre as viagens que o Botafogo passou também. Vamos começar aqui da parte do Palmeiras, que foi praticamente a final, entre aspas, do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, em São Paulo. 3x1, 26 de novembro, né? 4 dias depois, a final da Libertadores, o jogo da vida, da história do Botafogo, em Buenos Aires. 3x1 em cima do Atlético Mineiro, com 1 a menos, né? Um desgaste homérico ali de jogar mais de 100 minutos com um jogador a menos e conseguir fazer o 3x1, uma das finais mais lendárias da história do futebol. Algo que não vi ninguém comentar que teve algo parecido, nem Libertadores, nem Copa do Mundo, nem Champions League, que são os torneios mais relevantes dentro do futebol. Internacional Botafogo, quarta-feira, 4 de dezembro. 1x0 com o time morto, muito mais na superação, na garra, do que de qualquer outra coisa. Depois, dia 8 de dezembro, Botafogo 2, São Paulo 1. Na nossa casa, jogo que tivemos que ter algum cuidado, tivemos que entrar com força máxima ali para garantir o título brasileiro. E depois, esse jogo contra o Pachuca, que perdemos de 3x0, fomos eliminados para o time mexicano. E tem um detalhe também, olhem só. Caso o Botafogo avançasse, chegasse à final, por ser o final contra o Real Madrid, o Botafogo ia ter simplesmente 9 jogos em um período de menos de um mês. Porque, olha só, o Atlético Mineiro 20 de novembro, o jogo com o Real Madrid foi marcado para 18. Meus amigos, isso é humanamente impossível para um time profissional não ter ter condições físicas de jogar em alto nível em uma situação dessa. Isso. Agora vamos falar da parte do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, vocês acham que ele escolheu aquele time misto, com muitas reservas, por ser arrogante, achando que o Pachuca era um time fraquíssimo, porque deu na telha dele de fazer isso aqui, acordou de lua virada e, vamos meter time misto aqui, dane-se. Vocês não acham que tem uma equipe de fisiologia extremamente profissional e sensata, embasando essa escalação dele, nessas circunstâncias que eu estou mostrando para vocês aqui? O planejamento, eu acredito que tenha sido chegar ao Real Madrid com o mínimo de condições físicas possíveis. Ele tentou administrar contra o Pachuca, não por subestimar, mas porque é o que dá para fazer. Pense comigo, entra com força máxima com o Pachuca. Você estoura um Savarino, um Igor Jesus, um Luiz Henrique. Sua mínima chance que você tinha contra o Real Madrid vai para o espaço. E outra coisa, tem a temporada que vem também que os caras tinham que balancear nesses jogos. Lembramos que o calendário da temporada de 2025, com o ajuste ali do Super Mundial, os estaduais vão começar antes. No meio de janeiro já vai ter jogo, então se você perde alguém importante nesse primeiro jogo já do Intercontinental, você pega o cara 3, 4 meses, o cara vai perder uma cambada de jogo. O cara vai perder inclusive os dois primeiros títulos que o Botafogo vai disputar, que é a Supercopa do Brasil contra o Flamengo e a Recopa Sul-Americana contra o Racing. E assim, meus amigos, tudo isso que eu estou falando para vocês
remete a um ponto que eu botei até no título do vídeo ali. Vexame, sim, mas não do Botafogo. Não é culpa do Botafogo. O vexame da senhora CBF, que tem esse calendário patético, não se dispôs ao trabalho de tentar entrar em contato com a Conmebol para tentar fazer um ajuste antes mesmo da final do Libertadores, um mês e meio antes. Porque assim, o Botafogo está na alça de mira aqui, que se ferrou aqui, mas poderia ser o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro estivesse na mesma situação do Botafogo, é só baita de uma sacanagem também, com qualquer clube. É uma coisa para se pensar nos próximos anos também. Ano que vem, por exemplo, o Brasileirão vai até o dia 20 de dezembro. E esse Intercontinental que o Botafogo foi eliminado agora, quem for o campeão da Libertadores, não deve mudar a data, deve ser mais ou menos como foi essa do Botafogo, muito próxima. Então vai chegar um momento que vão ter rodado o Brasileirão Intercontinental, caso o campeão da Libertadores do ano que vem seja um brasileiro. E meus amigos, foi uma covardia o que foi feito com o Botafogo, por politicagem, por conta da CBF não mover uma palha pelo seu representante no Intercontinental, pela senhora Conmebol também aceitar que aumentou mais um jogo do Sul-Americano. O Botafogo esse ano teria que jogar 2 partidas para chegar na terceira contra o campeão da Champions League e foi retirado do jogo do Europeu. É uma coisa que foi a primeira vez que aconteceu na história também. Já dificulta mais ainda uma data a mais do Intercontinental e uma data a menos para o Europeu. E a senhora Conmebol ficou quietinha, aceitou numa boa também. Mais uma vez, o Botafogo que se ferrou, mas poderia ser qualquer outro clube. Se fosse qualquer outro clube também, mesma situação, isso vai acontecer daqui a alguns anos, pode ter certeza. O clube vai passar algo parecido com o que o Botafogo passou nesse ano. Então, meus amigos, sinceramente, eu não consigo crucificar esses jogadores por essa derrota de 3-0 contra um time extremamente limitado como é o Pachuca, por tudo isso que envolve o time. Eu indico a você, meus amigos, não caia em pilha de mídia, de rivais, vão tentar desmerecer, como eu falei, não conseguiram atacar o Botafogo de forma incisiva, sempre que forçaram a barra ali, o Botafogo deu uma resposta para todo mundo, ali cala a boca de todo mundo, durante todo o ano. Nos sagramos, fizemos um ano lendário, um ano histórico. Nos sagramos campeões da Libertadores e do Brasileirão. Os 2 títulos mais almejados, mais pesados e mais difíceis de se conquistar para uma equipe brasileira. E ainda conseguimos os 2 juntos. Um feito histórico. O Botafogo é apenas o 3º time a conseguir essa proeza de Brasileirão e Libertadores no mesmo ano, provando quanto é difícil esse feito. E a superação que os caras tiveram, os caras têm que ser aplaudidos quando chegarem no Rio de Janeiro, no aeroporto. Quem chegar, né, parece que já estão de férias ali. Os caras têm que ser aplaudidos pelo que eles fizeram. Não é esse jogo de 3-0 contra o Pachuca que tem que ser balizador da temporada toda. Muito pelo contrário. Eu digo por mim, a felicidade que eu senti entre 30 de novembro e 8 de dezembro, deixa eu só conferir aqui, foi 8 de dezembro no jogo São Paulo, é isso mesmo. Entre 30 de novembro e 8 de dezembro, títulos da Libertadores inéditos de forma heróica, inédito na história do futebol, para finais de grandes torneios. E o título do Campeonato Brasileiro, eu digo que foi a maior alegria que eu senti na minha vida. Então a mínima frustração que eu senti nessa derrota para o Pachuca é infinitamente irrelevante comparado à alegria que eu senti, que esse elenco que o Arthur Jorge me deu. E o Arthur Jorge, o que ele fez no final do Libertadores mostra que ele é um técnico extremamente inteligente, estrategista. Ele não é um babaca que inventou uma escalação lunática, subestimando um adversário ou porque deu na telha dele. Ele com certeza foi muito bem embasado para essa escalação mista, porque os caras iam estourar, prejudicando tanto uma possível final contra o Real Madrid, como até o ano que vem, temporada que vem. Daqui um mês e pouquinho o time já vai estar em campo de novo. Você perdesse um jogador importante, ele já fica fora da Recopa e da Supercopa, que são os 2 primeiros títulos que o Botafogo vai disputar. Então, meus amigos, nós temos que se orgulhar do Botafogo. Não é hora de crucificar, de apontar dedo. Eu estava bem empolgado por um possível jogo com o Real Madrid. Não vou mentir para vocês. E eu também cometi um erro aqui. Eu não dei o devido peso para essa parte física. Eu estava muito confiante no pré-jogo. Eu não dei o devido peso para essa parte física e para essa parte política também. Que a CBF e a Conmebol são as maiores culpadas com a covardia da situação que colocaram o Botafogo em jogar numa situação totalmente fora da realidade, sobre-humano. Tem hora que os caras parecem ser heróis ou robôs, mas não são. Os caras têm limites. E o Botafogo, a parte física dele se esvaiu no jogo contra o São Paulo. Ainda mais
situação ali de 3 dias de um jogo pro outro e praticamente um dia só na prática para os caras descansarem ou tentarem se adaptar ao Catar, que é fuso horário diferente também. Vocês também que viajam para lugares mais distantes aí sabem que o fuso horário leva uns dias ali. Médicos falam que é 48 horas, os outros falarem que a cada hora é um dia para você se adaptar. Então, e vindo nessa sequência absurda, eu digo a vocês, meus amigos, eu tenho certeza que qualquer outro clube brasileiro, na mesma situação do Botafogo, não iria se dar bem num torneio sobre essas circunstâncias aqui. É humanamente impossível. E totalmente fora do padrão do futebol profissional. Essa circunstância aí. Então, eu zero crucificar esses caras ali. Alguns foram muito mal na partida, mas, no geral, para mim os caras foram muito mais vítimas do que culpados ou desonraram essa camisa. Muito pelo contrário, esses caras fizeram história. Eu já falei até em alguns portais, alguns aplicativos, quem tenta desmerecer o Botafogo, quem vem fazer piada aqui dessa eliminação, diz aí se o seu time venceu, não foi amassado, ou eliminou o Botafogo em alguma competição nesse ano e terminou por cima da carne seca. Teve um time, um elenco melhor, ou um futebol de mais alto nível que o Botafogo apresentou em 2024. Eu quero ouvir essa resposta de quem vier tirar sarro, sacanear. Então, ignore, meus amigos. E não entre em pilha, porque o que esses caras fizeram em 2024 é pra gente não esquecer e ter gratidão eterna com esses caras. E não para balizar por um jogo ali nessas condições covardes que o Botafogo foi colocado como balizador do ano todo, muito pelo contrário. Eu tenho orgulho, vou ser a camisa do Botafogo toda vez que eu for sair de casa. Não é esse 3-0 essa eliminação que vai abaixar minha cabeça e eu vou aceitar a babaquice de rival ali não. E eu tentei convencer vocês para pensar da mesma forma, meus amigos. Temos muito mais que orgulhar da nossa estrela solitária. Que você pode ter certeza. E outra coisa, se chegassem para mim aqui e falassem, faz o retrospecto do ano todo. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, eliminado na primeira rodada do Intercontinental. Se oferece esse mesmo cenário, ou até pior, uma derrota mais pesada para um time inferior no ano que vem. Ah, cara, você quer que em 2025 o Botafogo seja campeão brasileiro, da Libertadores, mas seja patético na estreia do Intercontinental, tome 5-0 de um time da Oceania. Você aceita essas condições? Eu aceito de olhos fechados. Eu assino de olhos fechados. Meus amigos, nosso ano foi brilhante. Vocês podem ter certeza que todo mundo está enchendo o saco. Queria estar no nosso lugar. Vocês podem ter certeza disso. E se isso for repetido, no ano que vem, eu vou estar soltando fogos. Sinceramente. Esse Mundial era meio que um plus, um bônus, né? O mais importante, e os caras mostraram a hombridade e caráter nas conquistas do brasileiro e da Libertadores com todas as dificuldades que tiveram. E lembrando que o Botafogo fez 75 jogos na temporada. A nível de comparação, o Pachuca fez 49 e o Real Madrid pouco mais de 50. Lembra agora foi 53 ou 54, uma coisa assim. Então, o desgaste dos caras era ano-luz. Pra mim, dentro do possível, os caras lutaram. E os gols ali, bobeiras ali individuais, bobeiras técnicas, e aqueles contra-ataques que a gente não tomou praticamente no ano todo. O time em totais condições físicas no seu auge não tomaria aqueles gols bestas que tomou pro Pachuca nesse jogo. Então, orgulhem-se, meus amigos, orgulhem-se, não abaixe a cabeça pra ninguém, tente desmerecer ou tirar sarro. Qualquer um que tá enchendo o saco agora queria estar na posição do Botafogo, você pode ter certeza. Fechar o ano com uma taça de Brasileiro e Libertadores na mão é pra sentir vergonha do que disso aí. É isso, deixe mais nos comentários o que vocês pensam, concordam, discordam, né? É isso, um grande abraço a todos vocês. Valeu!